Olá, crocheteiras e crocheteiros, meus amores, o projeto de hoje é esse topzinho lindo, maravilhoso, que eu tenho certeza que você vai amar. Para esse projeto, eu separei a linha Divine da Teixe Piratininga. Ela não é 100% algodão, ela é 85% algodão e 15% outras fibras. Ela tem um tex 295, tá vendo aqui? Tem 500 metros no novelo. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu vou usar 2 fios. Ou comprar aí um fio que seja mais grossinho para você fazer, ok? Não tem problema. A gente vai fazer o trabalho por medida, então não vai ter problema nenhum, você vai conseguir fazer. Eu vou usar a agulha número 3. Se você tiver um ponto mais larguinho, você pode até substituir e colocar uma agulha mais fina para você, tá ok? Ou vice-versa, ok? Para começar, nós vamos começar fazendo correntinhas. Vou fazer aqui, peraí, eu vou só dar uma ajeitadinha aqui, meu computador deu um apito aqui, que eu não sei o que é. Vou ajeitar tudo aqui pra gente começar. Olha só, gente, eu esqueci de falar a cor, né? Essa cor aqui é a cor rosé, tá? Então, nós vamos começar aqui com o nosso anel corrediço e vamos fazer o quê? Correntinhas, pra gente iniciar o nosso trabalho. Essas correntinhas aqui, eu costumo fazer, ó, mais larguinhas. Se pra você tem dificuldade de fazer ela mais larguinha, você pode pegar uma agulha 3,5 aí e fazer ela mais larguinha, tá? Só pra iniciar o nosso trabalho. Quantas correntinhas, Ju? Eu não vou falar quantas correntinhas pra vocês, eu vou falar medidas. Eu tô fazendo um tamanho M, mas a pessoa, ela tem silicone. Então, ela me falou que ela tem 97 centímetros de busto. Então, eu vou tirar aqui, repetindo, ela tem 97 centímetros, eu vou tirar 17 centímetros, então eu vou fazer 80 centímetros de correntinhas, ok? Então, você vai pedir aí o busto da sua cliente ou de quem você tá fazendo, e aí você tira aí uma quantidade razoável para que fique aberta essas costas, para que a gente faça um trançado e ele fique bem justinho no corpo, ok? Então, vou fazer aqui, no caso, vou fazer os meus 80 centímetros de correntinhas bem larguinhas e já volto. Você pode ir puxando assim também, tá, gente? Para você chegar no tamanho que você precisa. Chegamos aqui, então, eu fiz aqui 80 centímetros de correntinha. Cheguei aqui, ó, eu vou vir na segunda correntinha e vou fazer ponto baixo. Vou voltar fazendo pontos baixos até eu ter aqui, olha, múltiplos de 3 mais 1. Ai, Ju, por que você não falou? Eu ia fazendo a correntinha de... Oh, gente, honestamente, eu tenho pavor de contar correntinha. Mas aqui, de qualquer jeito, a gente vai ter que contar, né? Então, você vai fazer aí múltiplos de 3 mais 1. Ai, Ju, eu não quero contar, não. Não tem problema. Não contou, não conta. Chega ali no final, a gente dá um jeito, pula... Não pula, volta no mesmo ponto, pode fazer isso também. Mas, ou você vai fazendo aqui, ó, ponto sobre ponto. E aí, depois você conta, pra ver se vai dar múltiplos de 3 mais 1. Como que é isso, Ju? Eu sou ruim de matemática, não entendo o que é múltiplos de 3. Você vai contar de 3 em 3 mais um ponto. Então, vamos colocar que a gente virou aqui, esse é 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai ter que contar assim, 1, 2, 3. Aqui é um conjuntinho. 1, 2, 3, mais um conjuntinho. 1, 2, 3, mais um conjuntinho. Ou um número que seja divisível por 3, ok? E aí, mais um ponto baixo, que é mais um que eu vou precisar, tá? Então, eu vou fazendo aqui, ó, pontos baixos, até dar a quantidade de pontos que eu preciso. Eu vou fazendo, gente, para eu não ter que ficar contando e perder a conta, eu vou fazendo até aqui, mais ou menos. Chegou aqui, eu deixo algumas correntinhas para cá. Aí, eu vou fazendo até eu ver a quantidade que eu preciso. Se dá para eu completar aqui, se não dá, é assim que eu vou fazendo, tá, gente? Então, eu tô explicando pra você do jeito doidinho da Tia Ju aqui. Então, vou fazer aqui, ó, pontos baixos e daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Conforme for, você espera aí um pouquinho que eu já falo o número de pontos pra você, ok? Bom, fiz aqui 100 pontos, deu 100 pontinhos. Por que 100 pontos? Porque 99 é divisível por 3, que dá 33, mais um pontinho. Aí, deu 100.
Ju, por que você não falou pra gente fazer 100 correntinhas e depois 100 pontos baixos? Porque eu quero estimular vocês a fazer tamanhos e não ficar contando. Nesse caso aqui, eu vou contar porque eu fiz primeiro uma carreira de pontos baixos. Se eu fosse fazer só o motivo, eu não falaria nem pra vocês ficarem contando pontos. A gente ia fazendo, chegava no final, aquilo que eu falei, pulava 1, pulava 2 e resolvia o meu problema. Mas nesse caso aqui agora, pra terminar depois, a gente desmancha essas 2 correntinhas que eu fiz a mais aqui, ok? Então, esse é um jeitinho aqui meu que eu amo, sabe? Olha só, aqui eu vou fazer o seguinte, como se fosse aqui o meu ponto, posso até começar ele aqui com um ponto baixo, ó, faço um ponto baixo, uma correntinha que equivale a um meio ponto, vou laçar a minha agulha, vou pular 1, 2, no terceiro ponto eu vou fazer um ponto alto. De novo, mais uma vez, eu vou fazer um mesmo ponto alto dentro do mesmo ponto. Correntinha e no mesmo espaço eu vou fazer um ponto baixo. Agora, a sequência vai ser essa. Laçada na minha agulha, pulo 1, 2 e no terceiro eu vou vir e vou fazer um ponto alto. Laçada, mais um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha, um ponto baixo, tudo no mesmo lugar. Laçada, 1, 2, 3, um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo lugar, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto. Ficando assim. Vou fazer mais uma vez para iniciante. Laçada na agulha, pulo 1, 2, no terceiro ponto eu vou fazer um ponto alto. Mais uma vez um ponto alto. Uma correntinha e no mesmo local um ponto baixo. E assim eu vou seguindo a minha sequência até chegar lá no final. E eu encontrei aqui, não encontrei nada. Isso aqui é um fio que, olha só, gente, o que as coisas que acontecem na vida da crocheteira. Vou fazer isso aqui até chegar lá no final e sobrar 3 pontos. Já volto. Olha só, chegamos aqui, sobrou os 3 pontos que eu falei. Aí, o que nós vamos fazer? 1, 2, eu vou vir aqui, ó, no último e vou fechar com um meio ponto. Igualzinho a gente iniciou, tá? Vou virar o meu trabalho. Vou subir aqui, posso fazer um ponto baixo igual eu fiz aquela hora, ou subir 2 correntinhas, ó, um ponto baixo, uma correntinha, perdão, porque é um meio ponto. Laçada na minha agulha, eu vou voltar aqui onde eu tenho aquela correntinha que ficou aqui, ó. Nessa correntinha, eu vou fazer 1 e 2 pontos altos. Isso na mesma correntinha ali. Deixa eu puxar o fio, gente, que embolou aqui na minha perna. Aí, eu vou repetir aquela correntinha que a gente fazia e vou vir aqui nesse ponto alto aqui, ó, esse que tá bem no centro, é próximo, né? Vou pegar por trás dele e vou fazer um ponto baixo em relevo, ok? Vamos aqui fazer de novo a mesma coisa. Laçada na agulha, venho aqui onde tem aquela correntinha, ficou o ponto baixo e a correntinha. Na correntinha, eu faço 2 pontos altos. Eu coloquei tanto, o fio pegou lá no meu computador. 2 pontos altos. Uma correntinha, venho nesse ponto alto aqui e vou fazer um ponto baixo em relevo. De novo, laçada na agulha, a gente vem aqui dentro da correntinha. Vamos fazer 1, 2 pontos altos. Uma correntinha e um ponto alto em relevo. E vai ficando assim o nosso trabalho. Vou fazer de novo para não ter nenhuma dúvida. Laçada na agulha, venho na correntinha, 2 pontos altos. No mesmo lugar. Opa, peraí que eu tô usando 2 fios e o fio sumiu aqui, ó. 1 e 2. Uma correntinha, e aí eu faço esse ponto baixo em relevo em cima do ponto alto. E repetimos o processo até chegar lá do outro lado. Vou fazer aqui até chegar lá do outro lado e já volto. Gente, vocês vão escutar um barulhinho aí longe de ventilador, tá? Porque eu não tô me aguentando de calor. É muita luz em cima, então eu tive que colocar um ventilador aqui. Olha só, quando nós chegamos aqui no último motivo, ó, que nós fizemos 2 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo
em relevo, a gente faz o quê? Uma laçada na agulha, vem aqui, ó. Lembra que a gente fez um ponto baixo, uma correntinha? Naquela correntinha e faz um ponto baixo. Pronto, ficou assim. E agora, nós vamos virar o nosso trabalho, vir aqui, fazer um ponto baixo. Opa, peraí. No meu caso, eu tô usando dois fios, então eu preciso fazer os 2 fios. Um ponto baixo, uma correntinha, laço minha agulha e vamos fazer a mesma coisa. Peraí. A sequência agora é de repetição. 2 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto, um ponto baixo em relevo. Na correntinha de separação do ponto anterior, nós vamos fazer 2 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo em relevo. E o motivo vai ficando assim, bem bonito, ó. Tanto de um lado quanto do outro, tá bom? Eu vou fazer isso daqui, gente, por de 15 a 16 centímetros. Cadê minha fita? Ai. Ó, eu vou fazer eu vou colocar 15 centímetros aqui, ó. 15 centímetros de altura, porque ela tem silicone, tá? Se você tá fazendo para uma pessoa que tem menos, você pode fazer menos um pouquinho, porque a gente ainda vai fazer a carreirinha de acabamento, tá bom? Mas eu vou fazer aqui 15 centímetros de altura e depois a gente faz as carreirinhas. Mas agora é ida e volta em 15 centímetros. Eu volto e falo com vocês quantas carreiras o meu deu, ok? Mas é só isso. Olha que lindo que ficou essa trama, gente. Meu Deus, eu tô apaixonada. Ó, quero mostrar pra vocês. Eu falei que eu subi 15 centímetros e subi 15 centímetros, ó. Tá mais ou menos aqui na ponta do... Eu não estou contando com os pontos baixos, não, tá bom? Ao todo, deu aqui 22 carreirinhas, tá? E agora, neste momento, eu vou cortar o meu fio. Pra gente poder fazer o quê? Medir e ver aonde que nós vamos fazer a parte do... um ombro só. Lembrando que nós terminamos aqui, agora então a gente vira o trabalho para continuar fazendo agora do outro lado, ok? Então, aonde eu cortei o fio virou para cá e eu vou dividir aqui e já venho mostrar para vocês como que eu fiz as continhas, tá? Aí eu vou cortei aqui, vou dividir e já volto. Então, estamos aqui do outro lado agora, ok? Só um minuto. Olha só, gente, então, fechamos aqui, né? Paramos aqui. Virei meu trabalho e dividi aqui a minha peça. No meu caso aqui, eu consegui colocar 16 para um lado, 16 para o outro. Se você tiver com número ímpar, ao invés de você marcar entre um ponto e outro, você marca aqui em cima desse ponto aqui, ó, que tá no meio, tá? Não tem problema, não. O importante, aí você começa a contar daqui para lá e não conta o ponto do meio, tá bom? No meu caso aqui, como eu dei o par, eu vou contar 16 para cá, 16 para lá. Se o seu deu um número ímpar, vamos supor, eu não conto esse aqui, conto 16 para cá, ou 14, ou 12, entendeu? Então, agora, o meu deu um número par, eu contei 16 para cá e 16 para cá. E aí, a gente vai começar a fazer a parte da frente dali da blusa. Deixa eu achar onde tá minha ponta, se eu tô no lugar certo. Gente, olha só, um ano depois, eu peguei minha ponta. Ó, vou pegar aqui, ó, fazer um nó corrediço pra gente iniciar o nosso trabalho. E eu tenho 16 pontos, então eu vou contar aqui, ó. Um conjuntinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá vendo? Entre um ponto desse e outro, eu vou dar uma laçada na minha agulha e vou fazer um meio ponto. Pronto, fiz um meio ponto. E aí, eu vou fazer o meu motivinho, que são 2 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto em relevo, um ponto baixo em relevo, e seguir fazendo o meu trabalho até ali do outro lado, tá? Assim. Do jeitinho que a gente já estava fazendo. Até onde tá a marcação, tá? Até o meio ali da peça. Como que eu marquei o meio da peça? Eu fui lá, também dobrei aqui, coloquei, depois eu contei, tá, gente? Então, tem que estar no meio certinho. Vou fazer até aqui, nessa última peça aqui, essa última parte aqui, já volto.
Fiz aqui os meus 8 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um em cima do outro, e aonde eu marquei aqui, eu vou tirar minha marcação agora, e vou fazer aqui, ó, entre um ponto e outro, um meio ponto, ok? Se esse aqui for o que sobrou, não se preocupa, tá? Tá tudo certo. No seu, tá? No meu caso, agora sobrou tudo certinho. Vou virar o meu trabalho. Aqui a gente tá no meio do busto, né? Então, aqui eu vou fazer uma diminuição aqui, ó. Então, eu vou fazer uma... Não precisa de uma cantinha, não. Você vem aqui no próximo, ó, e já vai prendendo com baixíssimo, até você conseguir chegar ali do outro lado, ó. Chegamos aqui, ó, entre um conjuntinho de pontos e outro. E nesse lugar aqui eu vou fazer um ponto baixo, subir uma correntinha aqui que vale um meio ponto, e vou fazer o quê? Continuar seguindo e fazendo os meus pontos. Pronto. Ó, venho aqui. Vou chegar até ali do outro lado e a gente vai fazer até a hora que sobrar um, tá? Aqui eu vou fazer uma diminuição, até sobrar um, tá? Então, vamos vir aqui até sobrar um e eu já volto. Olha só, fiz aqui então até sobrar um aqui. Sobrou um, eu venho aqui, ó, e vou fazer um meio ponto alto, tá? E vou deixar um aqui. Nesse momento aqui, como a gente tá debaixo da axila, eu não vou fazer mais uma diminuição. Eu quero que ele suba um pouquinho mais reto. Então, aqui mesmo, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha aqui que vale um ponto alto, um meio ponto alto, e vou seguir fazendo os meus pontos. Aqui eu não fiz diminuição, mas aqui eu vou fazer. Então, quando faltar um lá do outro lado, que é aqui na frente da peça, na frente da peça que eu digo assim, na frente do busto, tá, gente? Que é nessa parte aqui, a parte da cava da manguinha. Aqui não tem manga, né? Na cava do braço. Nossa, parece que eu tô confusa hoje, não. Eu, hein? Vou fazer até aqui e já volto. Aqui eu vou deixar um, tá? Então, chegamos aqui, ó, vou deixar um. Vou fazer um meio ponto aqui. Vou virar o meu trabalho. E aí, a gente tá aqui na frente também, né? Então, eu vou fazer de novo aqui. Vou seguir fazendo baixíssimos. Pra gente deixar esse aqui também, ó. Peraí, aqui. Fiz no lugar errado aqui, ó. Faço aqui, ó. E aí, eu venho aqui e faço um ponto baixo, uma correntinha aqui que vale um ponto alto. E vou fazer até lá do outro lado. Opa, fiz errado aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente não fez diminuição. Então, eu vou fazer uma diminuição agora, porque a gente vai fazer uma sim e uma não ali de baixo. Ok? Ó, já que é pequenininha, eu vou fazer junto com vocês. Então, eu vou fazer essa aqui, eu não vou fazer, ó. Esse último aqui, eu não vou fazer, tá bom? Aí, eu vou fazer um meio ponto aqui. Esse aqui, eu não vou fazer esse final, tá? Fiz mais uma diminuição. Aqui, a gente tem duas carreiras, tá vendo? Vou virar o meu trabalho e, mais uma vez, eu não vou fazer diminuição. Aqui, eu fiz. Então, eu fiz uma carreira, vou fazer essa segunda aqui sem a diminuição. Um ponto baixo, peraí que eu peguei errado. Uma correntinha e volto a fazer. Só que lá do outro lado a gente faz diminuição, né? Então, peraí, ó. Desse lado aqui agora eu não fiz e do outro lado eu vou fazer. Então, eu vou ficar com 2. Ó. Ai. Venho aqui no último aqui e faço um meio ponto. E aí, pra voltar, eu vou voltar com uma diminuição. Tá vendo aqui? Agora vocês entenderam, gente? Olha só. Aqui sempre eu diminuí. Aqui, 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 deixei sempre um. Do lado de cá, não. Esse aqui eu deixei. Depois eu subi duas carreiras. Uma carreira eu não fiz, tá vendo? E aqui é a mesma coisa. Eu vim aqui, depois na próxima eu não fiz a diminuição. Agora, de novo, eu vou virar, vou caminhar até aqui. E fazer em cima
do outro ali, como se fosse uma outra não diminuição aqui. Peraí, o fio tá embolando. Uma correntinha, aqui eu faço um ponto alto alongado e venho aqui no ponto, no meio ponto e faço um meio ponto. Pronto, ó. E ficou assim, ó. Aqui no meio, puxando um pouquinho mais pro lado, entenderam? E agora, o que que eu vou fazer? E agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou encolher isso aqui, pra ficar mais fininho. Aqui, o que que eu vou fazer? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 pontos, né? Eu vou fazer assim, ó. Vou subir aqui correntinha mesmo. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo e vou fazer um meio ponto. Aqui onde eu tenho uma correntinha, um meio ponto. Pronto, fechei tudo junto. Fiquei aqui com um ponto. E aqui, ó, também vou fazer um ponto. Vamos ver se vai ficar legal. Bom, como se a gente tivesse 3 pontinhos, tá vendo aqui, ó? Eu diminuí esses 2 aqui do centro. Aqui eu nem fiz nada, tá vendo? Virei aqui, vou fazer 3 correntinhas. E aqui, ó, eu vou fazer mais uma diminuição. E aí, eu puxo tudo junto. Bom, fiquei com 2 pontos, tá vendo? 1, 2, 3 correntinhas. Viro o meu trabalho e vou fazer aqui, ó. Pronto. Agora sim, eu fiquei com um fio mais fino do jeito que eu queria. Ó, assim mesmo. E aqui eu vou cortar o meu fio. Cortei meu fio. E olha só, gente, então ficou assim. Olha que lindo, né, que ficou. Agora, nós vamos fazer essa parte de trás. Olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês. Esse ponto, ele dá uma encolhida na peça, mas depois ele vai esticar no corpo da pessoa. Não tem problema, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou fazer a parte daqui de trás, eu vou fazer somente uma cordinha. Porque o que que acontece? A pessoa pode ser maiorzinha, menorzinha, que essa parte aqui vai chegar aqui nessa pontinha aqui, entendeu? Não vai ter problema nenhum, não é isso? Olha que chique. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui o meu primeiro nó corrediço. Porque se eu fosse fazer a mesma coisa pro lado de cá, aí seria certinho aqui a cava do braço da pessoa. No meu caso aqui, como ele deu uma encolhida, não tem problema, eu não conhecia esse ponto ainda em blusas, mas não tem problema. Eu vou fazer ele assim mesmo, ó. Vou vir aqui, vou fazer um ponto alto. 1. Vou fazer aqui, vou fazer 2. Vou aqui também, ó, na correntinha, vou fazer 3. E aqui nesse ponto aqui, vou fazer 4. Ó, assim. 4. Subi aqui. Tem um truquezinho aqui que é bem legal, vou fazer com vocês, ó. Vou virar o meu trabalho. Isso é um cachorro, gente, chorando, vocês acreditam? Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas é porque eu tô ouvindo, por isso que eu tô falando. Não é daqui de casa, não. Ó, assim, ó, pra começar a carreira com um ponto alto, você dá uma alongada nesse ponto, segura aqui, ó. Laça, vem aqui dentro, traz o fio, ó. E aí, nossa, soltei. Vem aqui e vem aqui. Pronto, fizemos um ponto alto falso. O meu ficou meio larguinho, né? Tô usando 2 fios, ó. 3 e 4. Vamos fazer aqui 2. Vou alongar, ó, alonguei, vou até alongar menos. Alonguei, dei a minha laçada, venho aqui, busco o meu fio, faço o primeiro aqui e faço o próximo. Pronto, fiz 1, 2, 3, e aqui eu venho nessa parte aqui, 4. Pronto, fizemos 3 carreirinhas. Ó, vou virar o meu trabalho, vou subir 3 correntinhas, vou fazer uma diminuição aqui no meio, ó. E vou no último fazer mais um ponto alto. 3 correntinhas,
Virei meu trabalho, venho aqui, vou fazer uma diminuição também, ó. Fiz uma diminuição aqui. 3 correntinhas, e aí eu vou fazer só mais um ponto aqui, que já tem uma diminuição. Acho que agora eu consegui fazer igualzinho do outro lado, ó. Aí, ó, ficou pontudinho, tá vendo? Bom, então, agora, antes de fazer as nossas cordinhas pra amarrar, eu vou fazer os nossos acabamentos aqui, ó. Então, eu vou descer aqui com o meu fio, aqui mesmo, fazer uma correntinha. Aonde eu tenho um ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Assim, ó. 1, 2. Aqui eu tenho um ponto alto, vou fazer 1, 2. E vou puxando aqui pra ajeitar. Ó. Aqui, ó. 1, 2. 1, 2. 1. E 2. Pronto. E vai ajeitando, tá, gente? Ó. 1 e 2. Pronto. Cheguei aqui, ó. Vai fazer aqui, ó. Nesse aqui, não. Aqui no ponto baixo, um ponto. E aí, você segue lá pro outro ponto. Na correntinha, você não faz, ó. Ponto e ponto. No ponto baixo, um ponto. Aquela correntinha você esquece, faz nesse ponto um ponto, nesse outro um ponto baixo. No ponto baixo, um ponto. E aí, nos pontos, ponto. Aonde tem correntinha, você pula. Ó, aqui, vou lá no ponto alto. E aqui no outro ponto alto. No ponto baixo, ó, essa correntinha aqui eu não vou fazer. Aí, eu vou lá no ponto alto. Ponto e ponto, ó. E vai ficando assim. Vamos de novo aqui, ó, no ponto baixo, um ponto. Aqui, um ponto. Aqui também. Aqui também, correntinha, eu pulo. E aí, eu vou fazendo, ó. Pronto, cheguei aqui, ó. Nós chegamos aqui, ó, onde a gente tem essa parte aqui que tá os degrauzinhos, né? E aonde até eu comecei aqui meu trabalho. Cheguei aqui nesse ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer aqui, ó, em cima desse ponto. Aqui eu já fiz esse ponto aqui, ó. Você vai colocando aqui um ponto baixo. Agora, você tá vendo? Acho que aqui, ó, acho que vale um meio ponto, tá vendo aqui, ó? Acho que eu vou fazer um meio ponto aqui, ó, pra ficar reto. Tá vendo? Pra gente poder tentar subir reto até aqui, ó, meio ponto. Acho que aqui dentro eu coloco um ponto alto, ó. Deixa eu ver, um ponto alto. Depois eu vou repetir aqui um meio ponto. Deixa eu ver. E aqui dentro desse ponto aqui, um ponto baixo. Deixa eu ver. Ó, parece que melhorou, hein? Ó. Ficou bom isso aqui, hein? Acho que ficou bom assim. Aí, aqui de novo eu faço um ponto baixo. Mais um ponto baixo. E agora eu tô escondendo o fio, vocês estão vendo? Aqui nesse ponto aqui, acho que eu vou fazer um meio ponto. Entre esses pontos aqui, um ponto alto. De novo aqui, ó, um meio ponto. E agora, acho que eu posso repetir um ponto baixo. Olha como que deu um acabamentozinho aqui melhor, né, gente? E aqui agora, é só subir em pontos baixos, ó. Em cada lugar aqui, ó, você pode distribuir um ponto baixo. Aqui eu coloquei um, aqui no meio também vou colocar um. Seriam 2 pontos para cada ponto alto da base. Meu filho tá fazendo pipoca. Vocês estão ouvindo o barulho da pipoca? Ó. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo e ponto baixo. Pronto, cheguei aqui. Ó, a lateral ficou assim. Achei que ficou assim arredondadinha, mas isso aqui ainda vai melhorar ainda, vocês vão ver. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou aproveitar para esconder esse fio aqui. Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou repetir aqui um ponto baixo nesse outro aqui, ó. Pronto. E aonde eu tenho ponto alto aqui na lateral, eu vou fazer 2 pontos baixos, ó. Tô aproveitando ainda pra esconder o fio. Deixa eu ver se ficou bonitinho isso aqui. Naquela correntinha que eu fiz ali. Sim, acho que eu vou deixar assim. Tá. Posso deixar assim.
venho aqui, ó, pra cada ponto alto da base aqui, ó. Eu faço um ponto baixo. Que eu fiz no buraquinho, vocês estão vendo? E aqui não é ponto... Aqui, ó, é um ponto alto que tá ali no cantinho. Fiz. E agora a gente vai ter que ir distribuindo também, ó. Aqui, eu acho que cabe um meio ponto. Olha aqui, ó, quer ver, ó? A gente pode ir distribuindo pra ver de um jeito que ele não dê muito... Aqui a gente fez ponto baixíssimo, tá vendo, ó? A gente vem trazendo aqui, ó, os pontos de maneira que ele fique reto, ó. Aqui você tá vendo que tá longe, então... Taca aqui um meio ponto, ó. Já que tá longe, vamos ver, peraí. Aí, pronto. Aqui tá mais longe ainda, vou tacar um ponto alto, deixa eu ver, ó. E aí, eu já posso pular pra cá, ó. Vim aqui fazer um ponto baixo, deixa eu ver se vai ficar bom. Ó, viu como que deu uma arredondada ali? Aqui também eu vou fazer um ponto baixo. Aí, depois eu venho aqui, ó, e vou fazer um meio ponto. Deixa eu ver como que tá. Um ponto alto também, ó. Um ponto alto. E aí, eu já posso caminhar pra cá, ó. Deixa eu ver. Deixa eu cortar esse fio. Ó, acho que aqui ficou bom, hein? Ó. Aí, aqui eu faço um meio ponto. Quando você puxa os dois fios assim, fica impossível, ó. Aqui, ó. Um meio ponto, tudo pra ficar na mesma altura. Aqui eu venho e faço um ponto alto. E já vou lá no outro lá, ó, já pego aqui fazendo um ponto baixo. Olha que bonito que tá ficando, gente. Tô gostando do resultado, vocês. Ó, vou fazer mais um ponto baixo. Aqui eu vou fazer um meio ponto. E aqui, entre um e o outro, eu vou fazer um ponto alto. Pronto, aí eu já venho lá naquele canto lá, já busco lá o gordinho. Deixa eu ver onde que eu posso buscar. Aqui, ó. Pronto. Aqui eu posso... Opa! Aqui eu posso repetir um ponto baixo. Aqui é onde tem baixíssimo, tá, gente? Aí ele fica mais grossinho. Aqui eu vou fazer de novo um meio ponto. Lá no cantinho. Aqui é só uma correntinha, né? Mas eu acho que eu vou vir aqui, ó. E puxar ele um ponto alto aqui, ó. E aqui eu já venho trazendo ele com um ponto baixo. Tá vendo como que já traz? Acho que agora eu já terminei. Aí, agora é só fazer ponto baixo. Olha só como que a gente veio trazendo ele mais reto, tá vendo? Ó, e na hora que ele fizer assim, ó, ele fica bem mais bonito. Esses fiapinhos a gente corta depois, tá, gente? Agora aqui é ponto sobre ponto. Ó, vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto. Ponto baixo sobre ponto baixo. Pulando a correntinha. Ó. Ok? Chegando aqui na pontinha ali, ó. Epa, que agora o fio até grudou. Chegou aqui na pontinha aqui, ó. Eu já volto. Então, aqui é seguir aquela sequência que a gente já tinha feito. Eu pulo a correntinha, tá? Ó. E vou pulando a correntinha. Pronto. Vou fazer até ali e já volto. Cheguei aqui, ó. Cheguei aqui, eu vou fazer uma correntinha. E aí, olha, vocês estão vendo aqui? Aqui onde eu coloquei que era aquele meio ponto, eu vou fazer mais um. E aí, eu vou vir distribuindo um ponto aqui, ó. Um aqui, ó, eu fiz 1, 2. Vou vir aqui pro próximo aqui, ó, 3. 4. Tá vendo? Se você achar que tá muito longe, você pode até colocar aqui, mas eu acho que não deve, ó. 5. Agora, eu vou colocar aqui, ó, 6. E vou pular lá pro outro buraco, 7. Vou lá no outro buraco, 8. De novo, ó. 9. Tô vendo esses buraquinhos aqui, tô colocando neles, ó. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tô contando por quê? Pra eu fazer a mesma quantidade de pontos do outro lado, tá, gente? 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23 e vou vir aqui, ó, 24. Pronto. Fiz 24 pontos. Aqui a gente tem aquela carreira de ponto baixo, mas ela ficou do lado avesso, então eu vou fazer de novo, ó. Vou fazer um aqui e vou tentar vir aqui, ó. Fiz uma correntinha só, fiz um, aí eu vou seguir aqui, ó, em cada correntinha dessa, da carreira de base, eu vou fazer um ponto baixo. Assim, ó. Para cada correntinha aqui agora, eu tenho um ponto baixo. Ó. Vou fazer isso até lá do outro lado. Aqui também não tem segredo, não. É ponto sobre ponto. Ó, fiz aqui toda a parte de baixo, olha que bonitinho que ficou. Chegamos aqui, lembra que eu tinha deixado aqui um pedacinho da correntinha no início do trabalho? Eu vou desmanchar aqui, desfazer. Bom, desfiz aqui, tá vendo? Joguei pra cá, vou até diminuir um pouquinho essa linha. E agora, eu vou fazer uma correntinha e vou vir aqui, ó, e vou fazer o quê? Um ponto baixo. Vamos vir nos buraquinhos de novo, ó. 2. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui mesmo. 3. 4, e assim a gente vai jogando aqui, aqui tá, se não tiver, coloca no ponto aqui, ó. 5, 6, 7, 8, e o fio ficou pra lá. Peraí, deixa eu pegar esse fio aqui. Então, eu fiz aqui, ó. Depois da correntinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem que distribuir 24, não é isso? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eita, eu acho que eu fiz menos, hein? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. É isso mesmo. Só que aqui, no caso aqui, eu vou continuar subindo aqui, nesse negocinho que a gente fez aqui, ó. Vou fazer 2 pontos baixos para cada um. Aproveitar e esconder esse fio aqui também. Dois pontos baixos para cada ponto. Teve mais fio aqui que eu saí puxando, gente. Olha que benção. E aqui, ó, tem mais 2 aqui, ó. 1 e 2, pronto. Agora aqui, eu vou cortar o meu fio. Vou cortar esses fios que eu tô escondendo. Aqui eu vou pegar uma agulhinha. Deixa eu pegar uma agulha de tapeçaria. Uma agulhinha minha aqui mesmo, ó. E vou aqui, vir aqui onde a gente fez aqui, ó. E fazer tipo uma correntinha aqui em cima. Vir aqui pro cima do ponto, saindo ali atrás. Pronto. Fiz aqui, ó. Pronto, fechei.
E aqui agora eu vou esconder o meu fio. Posso aqui colocar aqui, volto. Isso aqui de vez em quando eu mostro pra vocês, pra não ficar nenhuma dúvida. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, pronto, enfiei bastante pra lá, escondi, cortei. Ó, deixa eu limpar isso aqui. E agora estamos assim. Olha que bonitinho. Aqui é uma parte, aqui, ó. Isso aqui ficou uma cava. Olha que legal. Agora, eu preciso fazer o acabamento daqui e fazer a minha cordinha daqui. Só que antes eu vou fazer o acabamento que eu quero fazer aqui, tá? Só vou fazer... Não sei se eu faço... Ah, acho que eu posso fazer em volta tudo. Já sei o que eu vou fazer. Olha, gente, tendo ideias aqui agora assim, de uma hora para outra. Eu tive ideias. Vou fazer em tudo. Gente, ela é louca, vai fazer em tudo. Vai, porque eu vou aproveitar isso para colocar as cordinhas aqui. Olha que ideia de gênia. Tinha feito de um jeito, desisti, desmanchei e voltei aqui para mostrar para vocês. Vou fazer de outro jeito. Desisti, vou voltar e fazer de outro jeito. Vou fazer aqui um nó corrediço. Laçar a minha agulha. Vou fazer aqui nesse cantinho aqui onde tinha correntinha. E vou fazer... Deixa eu ver se um ponto alto vai ficar melhor. 1, 2, 3 correntinhas. Volto aqui na base do ponto. E vou fazer um picô. Pulo um, vou no próximo. Deixa eu ver se o ponto alto, gente. Eu tava fazendo meio ponto, mas acho que eu vou fazer meio ponto. Senão vai ficar muito grosseiro. Então, vamos de novo. Lacei minha agulha. Vou vir aqui e vou fazer um meio ponto. Peraí. Meio ponto. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Deixa eu baixar aqui a mão pra ficar mais legal pra vocês verem. Vou vir aqui em cima do ponto. Vou trazer meu fio, vou fazer um picô. Vou pular um, vou vir no outro e vou fazer um meio ponto. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui em cima do ponto. Se o ponto ficar ruim de pegar, você pode pegar e fazer na terceira correntinha. 1, 2, deixa eu ver aqui, no meio ponto. Ó, meio ponto. 1, 2, 3. Venho aqui no meio ponto. Se ficar ruim, pega na correntinha. Deixa eu ver se vai ficar bom assim. Eu acho que é assim mesmo que eu vou deixar. 1, 2, deixa eu ver. 1, 2, 3 correntinhas. Tô pegando só nessa laçadinha daqui do ponto, ó. Fiz um ponto picô. 1, 2, deixa eu ver. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui nessa laçada aqui do ponto, ó. Deixa eu ver se vai ficar bonitinho. Isso mesmo. Vou deixar assim, ó. Ficou meio trançadinho, né? Ficou bonitinho. Isso, vou fazer isso, gente. Eu vou fazer isso por toda a volta, mas espera aí. Eu vou fazer isso até chegar aqui em cima. Quando eu chegar aqui em cima, eu mostro pra vocês o que eu vou fazer. Espera aí. Cheguei aqui em cima, fiz no último aqui, eu vou fazer uma corrente, 2, 3 correntinhas, vou fazer o meu picô, ó. E aí, eu vou vir no topo aqui, ó, bem no topinho aqui, e vou fazer meio ponto alto, uma correntinha e um meio ponto alto, assim, tá? Só nessa pontinha aqui. E aí, eu volto a fazer os meus picôzinhos aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui nessa laçadinha, faço um picô, pulo um, venho no próximo e faço aqui. Deixa eu ver. É exatamente isso. Não, acho que eu preciso fazer aqui mais... Deixa eu ver se eu fizer mais... 1, 2 correntinhas, vai ficar mais bonitinho. Deixa eu ver. É, acho que ficou melhor. 2 correntinhas. 1, 2, 3 aqui. Um picô, pulo um e venho no próximo. Deixa eu ver. Isso, ó, ficou mais bonitinho assim. 2 correntinhas, tá, gente? E aqui é a mesma coisa. 3 correntinhas, o picô, pulo um, venho no próximo. E agora a gente vai seguir ponto sobre ponto, dando essa volta toda, até eu chegar aqui na ponta daqui. Chegou na ponta daqui, eu faço de novo pra vocês verem. Mas aqui é a mesma coisa. Vou fazer aqui em volta, tá ficando assim, ó. Olha que lindo. Já volto.
Ó, vim fazendo aqui por toda a volta. Aí, cheguei aqui, ó. Vim aqui na parte de cima. O que que nós combinamos? 2 correntinhas e no mesmo lugar eu vou fazer mais um meio ponto. E agora, eu volto a fazer os meus picôs. Vou fazer isso por toda a volta mesmo. Aqui, 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 até chegar aqui. Tá bom? Vou fazendo e já volto. Vou chegar aqui, ó, nesse cantinho aqui e venho fazer com vocês o cantinho, tá? Que aqui a gente não teve cantinho ainda, então vou fazer o cantinho daqui com vocês. Ó, fiz assim essa parte aqui, ó. Cheguei aqui. Não usei nem na correntinha, usei no próximo ponto mesmo. Fiz aqui um meio ponto, né, gente? Perdão, um meio ponto. 3 correntinhas, fiz um picô. Aí, vim aqui no mesmo ponto. E aí, eu voltei a fazer o picô. Pulo um, vou no próximo, ó. A mesma coisa, tá? Aí, ele ficou com esse picôzinho aqui no cantinho, tá vendo? Então, todos os cantos agora, eu vou fazer assim, com o mesmo meio ponto separado com um picôzinho, tá? Só aqui nessas pontinhas que a gente não fez, porque aqui a gente vai colocar a cordinha, tá? Então, agora eu vou fazer aqui, vou fazer esse cantinho, vou fazer por toda a volta aqui e já volto. Olha só, gente, cheguei aqui, ó. Eu teria que pular um e vir aqui, mas aí eu vim onde eu comecei pra gente poder fazer aquele cantinho, ó. 3 correntinhas e faço um picôzinho. E aí, aqui, eu posso... Nossa, me deu um soluço, gente. Aqui eu posso cortar e arrematar assim, ó. É bom que eu já escondo aquele fio também do início. Ó. Venho aqui e já coloco meu fio aqui, ó. E já escondo o picôzinho aqui. Meus amores, para a cordinha aqui de amarrar, eu coloquei, já fiz aqui do lado de cá, que vai ser a mesma coisa, ó. Já fiz até o tasselzinho. Eu tenho uma mesa aqui de 1,20 m. Eu vou pegar os meus 2 cabos de fio, que vamos supor que você está usando aí um fio mais grosso. Então, eu vou pegar 2 cabos do meu fio mesmo, ó. E vou medir aqui 1,20 m. Medi 1,20 m. Aqui é o pedacinho que tá pra cá, ó. E esse aqui é o que vem do novelo, tá? Deixa eu pegar aqui a minha agulha. Vou vir aqui na minha peça. Esse aqui é o que tá vindo do novelo, tá, gente? E vou vir aqui naquelas 2 correntinhas que nós fizemos. E vou colocar o meu fio aqui dentro. Vou puxar aqui, ó, o que tá vindo do novelo. Pronto, fiz uma correntinha, tá vendo? Prendi o fio. Quando eu prendi o fio, esse que eu cortei, que eu dividi aqui 1,20 m, ó, que tá pra cá, eu vou deixar ele embaixo. Eu vou laçar ele e com o que tá vindo do novelo eu vou fechar o ponto. Tá vendo, ó? Lacei aquele que tá soltinho e o que tá vindo do novelo eu vou fechar o ponto. Assim. E aí, com esse 1,20 m, eu vou fazer 45 centímetros de corrente. De ponto assim, ó. Aqui o que tá vindo do novelo, você não precisa medir. Com esse 1,20 m, você consegue fazer aí 45 centímetros. Então, eu vou vir fazendo assim, ó. Até dar mais ou menos 45 centímetros. Vai sobrar um pedacinho ali, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer com o pedacinho que sobrar, tá? Ó, no mais, é só isso aqui. Aquele que nós dividimos, pego aqui, a que tá vindo no novelo eu fecho. Pego aqui, o que tá vindo do novelo eu fecho. Assim, ó, coloco um pra cada lado. Ok? Então, vou fazendo aqui e já volto. Gente, mais uma vez eu coloquei pra gravar, até o celular não estava gravando e simplesmente passou aonde eu fiz o tassel aqui. Mas não tem problema, porque eu vou fazer o tassel na ponta da cordinha daqui. A única... quer dizer, só ficou faltando o tassel. Aí eu peguei, fiz aqui até sobrar uma quantidade assim de fio. Cortei meu outro fio e aqui eu fiz o tassel. Eu vou mostrar como que eu faço o tassel na outra corda e aí vai ficar aí gravado pra vocês. Infelizmente, a câmera desligou e eu não vi.
É complicado, eu já tinha feito, né? Então, mas eu vou fazer aqui na cordinha de trás. E esse aqui deu 45 centímetros. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3 aí, pra saber quantos metros eu preciso aqui pra dar a volta nas costas, pra ver quanto que a gente vai esticar e dobrar o fio, tá? Eu vou fazer as minhas contas aqui e já volto. Aí, em cada ponto, eu vou fazer o tassel, aí eu vou, explico direitinho pra vocês como que eu fiz a pontinha desse daqui, tá? Vou deixar que eu não vou deixar de fazer, não. Peraí, é rapidinho, é de um vídeo pro outro. Gente, pelas contas que eu fiz aqui, mais ou menos, para eu ter mais ou menos uns 2 metros de cordinha, eu teria que ter mais ou menos uns 7,20 metros. Lembrando que a minha mesa, 7,5 metros. Lembrando que a minha mesa tem 1,20 m. Então, eu vou contar aqui, ó. Peraí. Um que é 1,20 m. 2, 3, 4, tô contando aqui, tá? E medindo. 5... Bom, 5 vezes dá 6 metros. Mais uma vez, 7,20 metros. Como eu queria 7,5 metros, eu vou puxar mais um cadinho aqui e pronto. É assim que eu vou fazer, tá? Então, aí eu vou vir aqui agora. Esse é o que tá vindo do novelo. Esse aqui é o que eu acabei de jogar pra lá, tá? Vou vir aqui, vou dar um nozinho. Fazer aqui um nó corrediço, pronto. E agora, eu vou colocar o que eu joguei pra lá e esse aqui pra cima é o que tá vindo do novelo, tá? Venho aqui e seguro aqui o nozinho e vou fazendo. Mesma coisa que eu tava fazendo naquela hora, tá? Agora, eu só vou terminar de fazer a minha cordinha aqui, que aí eu vou terminar essa cordinha, aí você vai saber direitinho como que você tem que fazer o tassel na ponta lá da blusinha, tá? Então, ó, aqui é a mesma coisa. Esse aqui é o que tá vindo, que eu acabei de jogar pra lá, e o que tá vindo do novelo, eu laço e fecho o ponto, ó, tá? Então, vou fazer isso aqui até acabar meu fio. Depois eu falo com vocês mais ou menos quanto foi que deu. Você viu que eu ainda puxei mais um cadinho, né? Então, mais ou menos isso que eu fiz, ó. Vou fazendo aqui, é até gostosinho. E já volto. É de um vídeo pro outro, é rapidinho. Bom, gente, eu sou exagerada no fio, deu ter muito mais do que 2 metros, tá? Mas isso é bom, que é bom que a gente trança bastante. Aqui, ó, 2,40 metros. Eu saio puxando a mais, ainda mais que eu não meço direito, né? Mas não tem problema, não. Cheguei aqui, ó, o que que eu vou fazer? Puxei aqui, cortei e vou ficar com esses 2 cabinhos aqui, ó. Tá vendo? Então, na nossa blusa, ficou desse jeito também. A gente cortou, ficou com esses 2 cabinhos. Aí, com os 2 cabinhos ali soltos, eu vou pegar agora esse meu fio que tá vindo no novelo e vou fazer o seguinte, ó. Vou enrolar na mão. Vou segurar aqui e vou enrolar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vezes. Eu enrolei 20 vezes também lá na alça da blusa. Vou pegar aqui a pontinha do meu cordãozinho, coloquei aqui o fio pra cá, esse fio aqui, e vou trazer, ó, aqui pra baixo o meu nó, ó. Aqui, ó, bem aqui pra ficar escondido. E agora, puxei, pronto. Vai ficar assim. Vou deixar quietinho aqui. E nesse momento, eu só vou pegar um fio do meu. Caso você esteja fazendo com um fio mais grosso, você faz com o fio que você tem, tá bom? Aí, eu vou ajeitar aqui bonitinho. Segurar esse fio aqui pra cima. Ó. Vou fazer aqui uma argolinha. E subir com esse pedacinho aqui. Deixa essa argolinha aqui, ó. Quem já fez tassel sabe como que é. Seguro aqui. E vou começar a circular. O primeiro é mais chatinho de fazer. Aí, depois a gente vai fazendo, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 10. Aí, eu vou vir aqui nessa minha argolinha e puxar esse fio que eu tô enrolando. Ó, puxei. Pronto. Eu corto aqui, puxei esse pra cá e vou puxar aquela argolinha minha aqui pra cima. E puxei. Aí, eu vou pegar a minha agulhinha, ó, essa agulhinha aqui. E eu aproveito pra enfiar o fio lá pra dentro, ó. E vim aqui do outro lado e enfiar aqui pra baixo. Assim que eu faço, gente. E ele fica seguro. Aí, aqui, ó, a gente dá um jeito de cortar. Deixa eu pegar minha tesoura maior. Corta aqui as argolinhas. Aí, eu penteio aqui o negocinho, bem bonitinho. E vou cortar de maneira que ele fique bem bonitinho o tassel. Na parte de cima, eu fiz ele menorzinho, um pouquinho mais curtinho, tá? Só essa foi a diferença. Esse outro lado aqui, eu não vou fazer tassel agora. Por quê? Porque eu vou enfiar na blusa. Deixa eu pegar a blusa ali pra gente poder trançar, peraí. Coloquei aqui como se fosse do lado avesso, né? E vou dobrar aqui a minha peça. E aí, agora... Gente, a cabeça de cutia aqui esqueceu que eu não tô fazendo isso numa saia. Que esse aqui eu vou ter que dobrar o fio no meio. Cabeçuda, mas vai passar, tá? De qualquer jeito vai passar. Ai, ai, Senhor Jesus, a cabeça da pessoa é complicada. Vou ter que passar isso aqui agora. Depois do nosso Vzinho aqui, eu vou passar nessa próxima. Eu nem sei se deu a mesma quantidade. Aqui, ó, vamos ver aqui, peraí. Depois do V ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver quantos que ficaram aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso mesmo. Então, deixa eu marcar de novo aqui. Depois do V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui. Aqui e aqui. Vão ficar um de frente pro outro. Ai, que raivinha. Então, eu vou colocar esse aqui. E a outra parte que eu vou ter que enfiar esse tassel aqui, a goela abaixo do negócio, mas deu aqui, ó. Pronto. Aí, agora eu dobro. Vamos ver o tamanho certo aqui, sem o tassel. Ó. Pronto. Dobrei. E agora, é tranquilo. É desse aqui pra cá. Ou você pode colocar daqui pra cá, como você preferir. Deixa eu ver. Assim, acho que fica mais bonito, né? Vamos lá. Aí, agora você vai ter que passar o tassel aí, dona Juliane. Ainda bem que passou. Ó, então eu vou passar por cima aqui no próximo, ó. Mesma coisa. Tá dando pra ver? Tá. Ó. Pronto. Esse aqui eu também vou passar por cima, então. Já que eu tô passando sempre por cima, então de cima pra baixo. É o que eu vou sempre passar. Passei esse pra cá. Deixa eu ver. Então, vou passar esse por cima, ó. Esse aqui, ó, tá vendo que esse aqui, quando passa pra cá, passa por cima? Eu tô fazendo assim, ó, igualzinho, tá? Vou passar esse aqui pra cá. Pronto. Pronto. Agora, esse aqui eu deixo por cima, esse aqui por baixo. Passo aqui por cima pra cá. Ó. E esse aqui passo por cima e venho aqui. Ó. Pronto, esse aqui e esse aqui vai ser por cima. Pra cá e esse aqui por baixo. Mas eu coloco aqui de cima pra baixo. Deu pra entender a lógica da dona Juliane? Ó. No final das contas, eu acho que eu fiz até pouco cordão, será que não? Vamos saber daqui a pouco. Ó. Então, esse aqui pra cá e esse pra cá. Olha que lindo que ficou, gente, essa parte de trás. Aqui, ó, então agora, esse que tá assim, ó, quase que eu acabei com ele, destruí ele todinho, agora eu vou fazer aqui no outro. O outro, gente, é simples. Eu vou pegar aqui, ó, um pedacinho de fio. Vou pegar com os 2 fios mesmo que tem aqui, ó. Vou pegar aqui um pedaço de fio. E vou passar aqui, ó. Pronto, passei aqui.
Vou fazer o tassel do jeito que eu fiz aqui. E peraí, rapidinho, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu vou fazer aqui nessa blusa. Peraí, é rapidinho, é de um vídeo pro outro, não vai embora agora não. Aguenta aí. Estamos com o nosso top ou cropped quase pronto. Por que quase pronto, Ju? Porque ainda faltam algumas coisas. Deixa eu mostrar como que ficou atrás. Olha que lindo que fica, tá? Isso aqui, gente, ele fica curtinho agora. Porque a pessoa tem que colocar no corpo e depois ela vai ajustar, né? Normalmente aqui na parte de baixo ele vai ficar mais ajustadinho. Por isso a gente tem que fazer em torno de 17, 15 centímetros a mais. Porque isso aqui cede, né? Para não ficar largo depois na pessoa. Ok? Vamos lá. O que é o que você vai fazer agora, Ju? Colocar minha etiqueta, claro. Por que não colocar minha etiqueta Pemo do Laser? Vou deixar aí pra você, bonitinho, telefone, WhatsApp, Instagram do AP Mundo Laser. E vou colocar essa minha etiquetinha aqui. Essa etiqueta é a 3x1. Enquanto eu tô falando com vocês, eu tô procurando meu fio. Sempre, né, gente? Vamos combinar? Como diz as membros do canal, se a Juju não perder o fio, se ela não perder uma tesoura, uma agulha, não é ela. Eu acho que é molde crocheteira, né, não? Ó, eu vou só colocar a etiquetinha aí, enquanto isso eu deixei aí pra vocês o telefone do AP Mundo Laser, pra você que quiser adquirir. Pra quem não sabe, o AP Mundo Laser é do meu marido, pode confiar. Ele tem, ó, muitas avaliações excelentes na Shopee. E de todo mundo que compra dele, claro, né? Ó, fiz aqui meu primeiro nozinho, trago meu fio pra cá e vou colocar a minha etiquetinha com o mesmo fio da blusinha. Ó, bem bonitinho. Gente, acreditem, eu tô fazendo isso daqui porque muita gente me pergunta como que você prega a etiqueta. Então, eu já vou mostrando. Às vezes eu coloco rebite em algumas peças, por exemplo, no gorro eu coloco rebite. Mas aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo isso aí, gente. Eu tenho medo de tirar a mão da frente da câmera. Ó, venho aqui. E vamos ver aqui onde que tá. Deixa eu ver se ficou. Gente, vocês vão ouvir um barulhinho aí, tá? É de ventilador, pelo amor de Deus, tá um calor insuportável. Não tem como a professora ficar sem ventilador ligado. Ó, olha isso aqui, gente. Olha que charme, vocês não concordam? Olha que coisa mais linda, que orgulho da blusinha aí com a minha marca. Então, procure aí AP Mundo Laser, pode ser nas redes sociais ou no WhatsApp. Tem loja na Shopee, se você quiser link da loja da Shopee, eu vou deixar aí nos comentários o meu link dos achadinhos. Nos achadinhos tem várias opções de etiquetas também do AP Mundo Laser, além de opções de fios, os vestidos que eu uso por baixo do meu crochê, tudo que as pessoas me pedem. Acabou, Ju? Não, não acabou. Eu vou virar essa blusa do lado avesso e nós vamos colocar um forro. Ué, mas você quase não usa forro. Não, não uso quando não tem umas costas de fora, não é? Porque isso aqui a gente tem umas costas de fora. Eu vou fazer a menina colocar um top aqui e acabar com esse desenho lindíssimo? Não vou. Então, o que que eu faço? Eu cortei aqui um pedaço. Gente, normalmente eu passo no overlock. Mas a minha overlock tá desregulada, eu preciso mandar regular. E aí, eu cortei uma faixinha do tamanho, igual a minha carinha, né? Mas tá bom? Do tamanho mais ou menos da blusa. E sim, eu não vou colocar só na parte da frente, não. Como eu gosto do negócio bem feito, eu vou colocar nela todinha. Como que eu faço isso? Vou mostrar. Peraí, deixa eu pegar aqui uma agulha e linha. Bom, a linha que eu tinha mais parecida era essa daqui, então vai ser essa daqui mesmo. Repetindo, às vezes eu gosto de passar um overlock, mas eu não passei, porque meu overlock não está em condições de uso no momento. Então, vai ficar assim mesmo, mas não tem problema, você consegue fazer. Você pode virar ali o tecido, ou mesmo fazer do jeito que tá aqui, mas deixando ele retinho, né, Juliane? Porque, gente, as minhas tesouras estão uma coisa de horrível. Ela tá mascando, ó. Eu venho aqui, coloco na minha blusa, no caso aqui, eu não vou colocar nesse lado aqui do buraquinho, né? Ó, e aí eu vou alinhavando. Eu não fiz nó, né? Então, não vou alinhavar nada. Deixa eu colocar aqui primeiro. E nós vamos alinhavando mesmo, sabe? Já me perguntaram muito isso a respeito de forro. Quando é croppedzinho assim, um topzinho, eu coloco forro,
Gente, vocês podem dobrar, tá? Eu fiz até maior do que o tamanho mesmo, mas é bom que estica, porque a gente sabe que o crochê cede, mas esse tecidinho aqui, ele estica. Ah, eu sei que vocês vão me perguntar que tecido é esse. Eu comprei esse tecido lá na Shopee, como tecido de forro para biquíni. Eu vou ver se eu deixo aí nos achadinhos também para vocês, esse tecido aí. Eu vou procurar onde foi que eu comprei e deixo também aí nos achadinhos. Ó, eu vou fazendo assim mesmo. Só isso, alinhavando. Não faço costura invisível, nada. Eu deixo ele alinhavadozinho assim aqui mesmo, ó. E vou fazendo esse acabamentozinho assim, ó. Em volta dele todinho, tá? Então, repetindo, vou deixar aí pra vocês os links. Tudo bonitinho. Vou fazer aqui e já volto só pra mostrar como que ficou o resultado, tá? Vamos fazer assim, que eu mostro como que ficou o resultado aqui pelo lado de dentro. Eu sei que vocês são tudo curiosa. Peraí, gente, é rapidinho. É de um vídeo pro outro. Já volto. Vai ficando assim. Oi, gente. Olha que lindo. Gente, eu sou completamente apaixonada quando a gente coloca forro nas coisas. Olha só que lindo que fica. Não é? Mesmo você fazendo alinhavadinho. Aqui eu dei umas dobradas, tá vendo? Porque eu tava... Você pode fazer dobrando também. Olha, eu acho que fica tão bem acabado. Se você conseguir colocar um overlock, então, em volta, fica mais bonito ainda. Olha, que peça maravilhosa. Pois é. Gente, é isso. Muito obrigada por você que ficou até aqui. E até a próxima invenção de moda. Eu vou deixar aí um vídeo da nossa modelo usando essa peça lindíssima. Espero que vocês façam muito. Ah, lembra de curtir, comentar, compartilhar, hypar meu vídeo, tá bom? Beijo grande, meninas e meninos.